Em janeiro de 2023, o Chelsea fez um movimento por um jogador que ficaria marcado na sua história. Eu estou falando de Mykhailo Mudryk. É claro que o Chelsea nessa era Todd Boehly é um time muito conhecido por seu alto volume de contratação e muitos dos seus jogadores jovens para desenvolvimento a longo prazo, cara. Essa é uma estratégia que às vezes acaba dando certo, como no caso, por exemplo, de um Andrei Santos, que talvez seja o maior acerto em termos do que ele custou e do que ele entrega, né? Agora, com toda certeza, o que é visto por muitos e muitos torcedores como a pior contratação é Mykhailo Mudryk, e hoje eu vou te explicar exatamente o porquê que há essa decepção com esse jogador e também porque que é uma contratação tão ruim. Você vai entender tudo nesse vídeo, cara. Eu vou tentar entrar a fundo e principalmente é a perspectiva de alguém que viu todos os jogos desse jogador, cara. Eu vi tudo, jogo de Copa, eu vi treino, eu vi tudo desse jogador, então eu posso dar uma perspectiva bem mais justa da coisa. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. E assim, como eu falei no início, eu assisti bastante coisa de Mudryk, mas não fica só dentro da questão do Chelsea. Eu acompanhei ele na seleção nacional dele da Ucrânia, ok? Eu acompanho a seleção da Ucrânia, inclusive quando rolou a Eurocopa. Pra quem me acompanha no meu Twitter, tá na tela, @ddcorvo. Lá eu falei, né, que eu torceria pra Ucrânia, pra ver até onde eles iam chegar e tudo mais, e esperava que eles fizessem uma boa campanha. Acabou que não aconteceu. Eu já tava acompanhando antes de rolar a Eurocopa a Ucrânia, e é uma seleção que eu particularmente gosto de alguns jogadores que tem ali, ó. Então eu realmente conheço muito bem esse jogador. Agora, a primeira questão que a gente tem que responder aqui nesse vídeo é por que que Mudryk ele foi contratado, que é a primeira questão que tem que ser resolvida. Vamos tentar entender aqui a ideia. Na época, o Chelsea ele estava vindo de um período pós-Champions League, onde alguns jogadores mostravam uma queda de rendimento ou não estavam mais rendendo tão bem. Também tinha a questão do treinador que tinha acabado de ser demitido, né, Thomas Tuchel. Então, o time ele estava precisando de reforços imediatos que dessem algum resultado. E aí, vindo para esse novo projeto onde você investe em jovens talentos, eles decidiram contratar Mudryk antes dele ficar caro. Era esse o papo da época. Eu particularmente não gostava muito desse papo, eu já expliquei aqui no canal algumas vezes do porquê, né? Eu acho que você não deveria pagar por uma promessa, né? Pela promessa de que um dia o cara vai ser bom. Você realmente pode acabar acertando, como, por exemplo, eu citei lá no início do vídeo, o Andrei Santos. Mas na maior parte do tempo, cara, você vai acabar errando e principalmente você vai acabar ignorando o que você já tem ali, ou até mesmo algumas oportunidades de mercado que você poderia aproveitar. O Chelsea, ele foi muito afoito em Mudryk e quis disputar ele com o Arsenal, né? Salvou o Arsenal de contratar um mau jogador. Acho que no Arsenal ele provavelmente estaria mal também, né? Eu não acho que o treinador do Arsenal faria um milagre de fazer ele ir bem no Arsenal, ok? Mas a ideia era exatamente isso, você contratar um novo craque ali pro time, um cara que depois de algum tempo de adaptação ia se tornar um bom jogador do elenco. Hoje o que tá rolando com o Estevão, por exemplo, era essa vibe de Mudryk. O melhor jogo de Mudryk pelo Chelsea foi o jogo de estreia contra o Liverpool. Parecia realmente que a gente tinha um craque. Eu lembro dos jogadores do Liverpool com muito medo dele e com o passar do tempo, a liga ela foi avançando e as pessoas começaram a deixar de ter medo de Mudryk. Cada vez menos tinham medo de Mudryk, né? Ele é um jogador que, se você pegar os highlights dele no Chelsea, dá até pra dar uma enganada, né? Você pode se enganar com esses highlights. Mas muitos deles foram produzidos em pré-temporada, onde ele tava ali voando fisicamente dentro da pré-temporada. E ele tava acima de todo mundo, provavelmente porque ele tava treinando antes da temporada começar, né? Então é um jogador que é bem dedicado fisicamente, né? Fazia bastante academia e tudo mais. É um jogador que de fato tem esse lado, né? Então ele foi contratado por 70 milhões de euros, com uma promessa ali de mais 30 se ele cumprisse os seus adicionais, né? Aquele valor adicional. Se eu não me engano, são 3 cláusulas que compõem: uma cláusula de ganhar a Premier League, uma cláusula de Champions League e uma outra cláusula extra. Se eu não me engano, ele não bateu nenhuma delas, então ele vai ficar por 70 milhões de euros atualmente, então provavelmente ele não vai dar continuidade, né? A ideia era ter um novo Hazard. Era basicamente isso, um novo Eden Hazard ali do time, até porque ele joga na esquerda e tudo mais. Era um jogador com habilidades que lembrava um pouco o tal do Eden Hazard. Ele tinha jogado uma Champions League muito corajosa e muito positiva pro Shakhtar Donetsk, né? Antes disso acontecer. Eu gostava muito dele, inclusive antes dele chegar no Chelsea eu achava um jogador muito talentoso. Na época, eu ainda não fazia vídeo e tudo mais, mas na época eu tinha meu Twitter lá e eu falei, né, que eu achava que ele custava, sei lá, uns 30, 40, eu não imaginei que alguém ia pagar 70 por ele. Eu achei muito caro, porque ele tava vindo de uma liga muito pequena, e ele mostrava alguns pequenos problemas ali que a galera começou a notar, né, com o passar do tempo, e já tinha uma galera que entendia um pouco mais de análise que falava desses problemas antes dele demonstrar de fato no Chelsea. Então, de fato, eu não entendi porquê do valor alto, mas o Chelsea tava querendo, né, garantir o jogador, garantir que tivesse um craque ali. E essa era a ideia. Quando ele chega no time, a entrega dele baseado na ideia de você ter um craque é muito abaixo. Porque esse aqui é um cara que tem que ter 20 a 25 GA por temporada, ou pelo menos fazer o que um Florian Wirtz hoje tá fazendo. Ele não tá com números absurdos, mas ele é um jogador que cria muito, o volume de jogo dele é muito alto. Ele é um dos jogadores que mais vale a pena você botar a bola no pé hoje no Liverpool. Então, ele tem algo a entregar
entregar em campo. Muitas das vezes quando eu comento de Florian Wirtz aqui no canal, eu tô falando disso, né? Um jogador que, por mais que ele não entregue em números, ele tá produzindo bastante em campo e é sempre bom ter ele em campo. Eu acho que esse é o diferencial de um jogador que não tá entregando, sei lá, o que ele valeu, mas ele é um bom jogador ainda em campo. Mudryk não passava muito essa sensação. Inclusive, é o maior ponto do porquê que essa contratação ela deu errado. Porque o desempenho de campo dele vai totalmente ao contrário do Eden Hazard. Dessa ideia de você ter um novo craque ali no elenco que vai resolver as coisas. Deram até a camisa 10 pra ele, pra você ter noção do quão hypado ele foi pelo time e pela torcida, né? A torcida queria a todo custo que Mykhailo Mudryk ele desse certo e que ele realmente fosse um bom jogador. Na época havia uma disputa entre dois jogadores, né? Que era Mudryk e Kvaratskhelia, Kvisha Kvaratskhelia. Pra quem acompanhava mais essa questão de scout de futebol e acompanhava páginas de scout, acompanhava perfis ali que falavam sobre scout, era o meu caso, inclusive, né? Foi até por isso que quando eu criei o canal eu falava tanto sobre isso. E eu já sabia dessa disputa entre Mudryk e Kvaratskhelia. Havia mais um jogador na disputa que era Antony, né? Brasileiro Antony, que jogou no Manchester United, ele mesmo. Havia uma comparação tripla entre esses três jogadores. Eu já citei esse fato aqui no canal e tem gente que não entende porque que eu citei isso aqui, cara. Porque a pessoa não tava vivendo esse cenário, então a pessoa não consegue entender exatamente do que eu tô falando ou entender esse caminho. Mas na época, na gringa principalmente, a galera ficava comparando esses três jogadores, porque os três driblavam bem e eles eram meio que tanques físicos ali, eles corriam muito rápido ali e conseguiam se bater de frente com os marcadores muito bem. Então eram jogadores que eram comparados. Aí Kvarat era um pouquinho mais técnico, Mudryk talvez com um melhor físico e força junto ali. Antony, um jogador que mudava de direção muito bem, né, comparado um pouquinho ao Neymar. Então na época ele tinha essa sensação, né, de que ele seria esse jogador driblador, que ia fazer uns golaços, que hoje é um Estevão da vida, né, Estevão, ele passa esse sentimento. Quando ele chega ali no Chelsea, ele chega num período muito ruim com o Graham Potter, possivelmente ali que tem a primeira desculpa, né, de que não, que o período é ruim e isso atrapalhou ele como jogador. Quando vier outro treinador ele vai se dar bem e a partir daí tem uma torcida que vai sempre dando uma desculpa pra o fato dele não jogar bem, cara. As melhores partidas de Mudryk no Chelsea, inclusive, foi contra times menores, ok? Times pequenos. Ele normalmente, né, não consegue desempenhar tão bem contra times de maior nível. Ele nunca fez essas grandes partidas. Raramente, muitas das vezes até com sorte. Por exemplo, o gol que ele encobriu o goleiro do Arsenal. Não foi por querer. Ele tentou fazer um cruzamento, ele cruzou errado, a bola entrou dentro do gol. Aí tem um jogo contra o Newcastle que ele vem do banco e ele faz um gol ali e é um gol muito importante, foi um golaço. Só que é só uma jogada, sabe? A pessoa pode pegar esse lance e dizer que era a média dele, só que não era. O que a gente viu aqui, de fato, não era um jogador do 20, 25 GA. Era um jogador, cara, que não conseguia marcar 5 gols com regularidade. Era um jogador que passava dificuldade contra qualquer defensor bom. Qualquer marcador minimamente bom da liga conseguia bater de frente com ele. Era um jogador que perdia muita bola, era um jogador que muitas das vezes não trazia capacidade suficiente pra driblar os marcadores da liga. Sofria muito. Teve uma época mesmo que, pra mim, era, tipo, os dois piores pontos ali da liga era Mudryk e Antony, né? Os dois não conseguiam jogar. Antony no Manchester United e Mudryk no Chelsea. Eram jogadores que realmente produziam muito pouco. E ficava naquela da galera pedir pra Sterling sair, até porque Sterling não tava fazendo nenhuma partida de brilhar os olhos e Mudryk entrar. Aí Mudryk entrava, a galera pedia Sterling de volta. E não era porque Sterling era muito bom, mas porque Sterling, pelo menos, ele não falhava tanto. Não era um jogador tão ruim assim. Não era um jogador que faltava tanta coisa. E Mudryk, de fato, ele era esse jogador. Então, quando a galera fala sobre essa contratação, esse objetivo dela, ele não conseguiu cumprir. Ele não conseguiu ser esse jogador, esse 10 que vai resolver os jogos. De fato, ele não cumpriu, ele não era um 10, ele não era um bom ponta muitas das vezes. As partidas foram muito abaixo da expectativa. Mas agora, vamos falar da questão do banimento, né? Então, era um jogador que ele já não tava bem, já não tava legal, tava entregando muito abaixo da média, mas muito mesmo, assim, uma das piores contratações de jovem talento. Quando ele começou a dar algum sinal positivo, não era grande coisa, porque era na Conference League, né? Até que Hernandez Bughal jogou bem na Conference. Tosin Darabioyo jogou muito na Conference, então não é um sinal muito positivo. E Tosin, na sequência, foi muito mal. E que Hernandez só jogou bem fora do Chelsea, né? Agora que ele tá em um clube que não joga com a bola tanto no pé. Então, acredito que não é um bom sinal isso aqui, não é uma demonstração de nada. Mas pelo menos ele conseguia fazer uma partida boa contra um time como o Noah ou um Heidenheim, né? Que ele conseguiu fazer boas partidas. Ele não era inútil, né? Como antigamente estava sendo, né? Que em todo jogo ele simplesmente era ruim. Então, são algumas partidas ali de Conference que ele foi bem contra o Panathinaikos. Só que você percebe que é na Conference. Na Premier League, e quando ele entrava, ele não jogava bem, não, cara. Muitas vezes vindo do banco, não fazia nada, né? Não fazia muita coisa, não. Não produzia muita coisa. É um jogador que nem um Garnacho, né? Erra muito e toda hora voltava a bola pra trás, né? Então acabou que ele realmente era reserva, não tinha muito o que fazer. E aí, pra piorar a situação, né? Já que ele ainda não tinha se recuperado de vez, mostrava algum sinal aqui e ali, mas nada demais.
e ele foi lá e tomou um banimento. Ele testou positivo pra uma coisa chamada, acho que de mildronato. Eu não sei exatamente o que é, eu não me aprofundo muito nessa área, ok? Não é muito a minha área. Não faço ideia. Pergunte pro Rodrigo Góes, eu acho que ele vai saber falar melhor do que eu, né? Não conheço tanto dessas coisas aí, cara. Mas dizem que é um modulador metabólico que melhora o fluxo sanguíneo e a resistência física, né? Ele testou positivo, ele alegou que ele não sabia, alegou ali inocência, que não foi proposital. Muito jogador faz isso. E ele tem um risco de banimento de 4 anos. Ele já cumpriu 1 ano desse risco de banimento, então ele vai voltar agora em 2026, né? Em janeiro de 2026, se eu não me engano. Mas não tem uma garantia de que ele vai continuar jogando. Ele só vai voltar a jogar porque ele não pode ficar mais tempo fora sem o julgamento. Então agora ele vai jogar e esperar o julgamento dele. E aí, quando o julgamento dele sair, a gente vai saber por quanto tempo ele vai continuar banido. E aí, nessa sequência, provavelmente ele volta a ficar banido. Eu acho que você já entendeu que ele não pode ser vendido, né? Quem é que vai comprar um jogador que pode ser banido amanhã? Só resta o Chelsea emprestar ele. E ainda assim, quem pegar ele emprestado vai querer contar com ele pra temporada e talvez não queira um jogador que simplesmente vai estar banido durante um período dela. Então, talvez o Chelsea só consiga emprestar Mudryk pro próprio Estrasburgo da França. E realmente, na minha cabeça, na época, quando ele tava jogando, minha cabeça era, pô, vamos emprestar Mudryk pra uma Série A italiana, pra um time interessante e ver o que ele faz lá. Porque aqui ele não vai jogar muito tempo, ele vai jogar muito pouco e ele não vai ser muito utilizado. Então, vamos ver o que ele faz na Série A italiana, porque pode ser um caminho pra ele. Acabou que não deu tempo porque ele foi banido, né? Ele recebeu outro banimento, mas foi dentro do CSGO, ok? Jogando CS, eu acho que não é CSGO não, eu acho que é o novo CS, né? Ele tomou um banimento no CS e provavelmente por toxicidade, se eu não me engano, né? De um mês, né? Então ele consegue ser banido até no jogo. Como é que o cara toma um ban de toxicidade, velho, no CS, cara? Eu entro no CS, eu quero só mutar todo mundo, porque os caras ficam botando áudio, enchendo o saco, né? Além de ser newbie ruim, ainda tem que botar áudio, né? Enfim, cara. Vou demonstrar aqui meu ódio pelo jogador de CS maldito. Então, depois desse banimento, ele simplesmente se ferrou, porque a carreira dele já não tava legal, ele precisava mostrar algo em campo, e depois desse banimento que ele tomou, provavelmente ele deve estar completamente sem ritmo, sem foco na carreira, e agora é tentar rezar pra que ele não tome um banimento ainda maior. Então, nesse sentido, cara, ele realmente destruiu com tudo. O investimento financeiro que foi feito por ele, né, 70 milhões de euros, não valeu a pena. Simplesmente, ele não conseguiu ser minimamente aceitável a contratação, ok? Eu quero que vocês entendam isso, porque, cara, ele tá muito distante do que era o objetivo, porque já tava horrível. E aí esse banimento acabou de destruir tudo, cara. Foi o último prego daquele caixão chamado Mykhailo Mudryk, cara. Acabou com tudo. Eu quero que você tenha em mente o quão prejudicial isso é pro Chelsea, cara. E não é tanto pro jogador, até porque foi ele que fez a merda, né? Ele assuma com as consequências do que ele fez. E sim, o jogador profissional tem que tomar muito cuidado com tudo o que ele consome, cara. Não só pela questão da dieta, mas também porque se você tá tomando medicamento que você não sabe o que é, sendo um jogador profissional, você está sujeito a tomar um banimento se tiver alguma substância ali, né? Uma substância de anabolizante ou algo do tipo, que você vai estar, sei lá, tomando algum hormônio, você tá sujeito, né, a você ser banido. Então, sim, é uma responsabilidade que ele tem. Ele foi muito moleque, não tem como passar a mão na cabeça. Às vezes eu vejo um pessoal tentando passar a mão na cabeça e eu acho extremamente errado, né? E falando um pouquinho sobre esse pessoal, mas antes de falar deles, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Também tem a opção de hype aí na aba de comentários, ajuda bastante o canal. Essas duas opções já ajudam muito. E se você quiser também ajudar ainda mais, tem a opção de seja membro aí ativa. Você pode se tornar membro do canal, é um valor irrisório, eu volto a falar. É baratinho, é só pra quem quiser participar mesmo desse clube aí de membros, quer me ajudar a continuar com o canal, é uma fórmula que você tem agora, ok? Bom, cara, e essa rapaziada que eu tô citando aqui, é uma rapaziada que me irrita muito. Por quê? Muitas das vezes eu me questiono se essas pessoas assistiram as partidas. De vez em quando aparece na minha aba de comentários pessoas defendendo o Mudryk. É esquisito, porque não tem como você ter visto jogos e defender esse jogador. Não tem como as duas coisas, elas estarem no mesmo local. É porque muita gente hoje em dia até tem o discurso de que, nossa, Mudryk era melhor que Garnacho. Não era. Esse que é o ponto, ok? Ah, mas eu vi highlight ali, ele driblava muito bem. Não driblava, não. E aí entra num ponto que me irrita pra caramba. Porque se você tava assistindo os jogos, você sabe que ele não era bom. Tá claro. Não tem como defender. É uma daquelas coisas que não tem muito pra onde você ir. Esse jogador, ele não era bom nos jogos, cara. Ele não jogava bem. Esse é um ponto que eu não posso reescrever a história. Eu assisti cada minuto dele e ele só teve partidas boas contra times menores. Eu lembro da partida incrível que ele jogou de 10 contra o Leeds, né, que tava na segunda divisão na época. Eu lembro das partidas dele de Conference, que ele jogou bem,
bem, mas era um time de conference, cara. E um time que não tinha nem chance de ganhar a conference. Imagina o nível do time. O Chelsea bilionário jogando a conference, cara. É óbvio que ele tinha a obrigação de ganhar dos times e golear os times. E ele usava essa oportunidade de jogar conference pra dar minutos pros jogadores da base. E os jogadores da base jogavam bem. Então o Mudryk tava em nível com o jogador da base. O Mudryk não tava fazendo, por exemplo, em Nkunku tava fazendo a conference. Em Nkunku ele tava destruindo a conference. Tipo assim, em 10 minutos, em 20 minutos, ele simplesmente destruía todo mundo. Parecia que era um jogador profissional contra criança. Essa era a sensação. Não foi só ele. João Félix também mostrou esse sinal na conference, como se fosse nada pra ele, só uma brincadeirinha pra ele, ok? E tem um monte de jogador que mostrou esse sinal. E Mudryk não foi um deles. Mudryk jogou bem uma partida, mas o jogo inteiro ele não tava destruindo e brincando com a partida. Ele apenas tava jogando. Então tem jogador que, quem assistiu sabe que tava jogando muito, jogou muito. E tem Mudryk que se aproveitou de algumas partidas pra fazer uma partida interessante. E acabou por aí. Não tem muito pra onde ir. Então, mesmo nas melhores partidas, quando você entende o cenário e o contexto, você entende que não é nada demais. Se Garnacho jogasse essas partidas, ele ia jogar muito bem. Olha Garnacho nas partidas pequenas, de partida de Copa, contra time pequeno. Ele acabou com os times, cara. Jogou muito. Agora pega ele num jogo grande pra você ver se ele não se esconde ali, né? Se ele não some da partida. Eu acho que é uma comparação que é simples e fácil de você entender e que não exige muita coisa. Você não precisa pensar muito. Simplesmente é um jogador que claramente, objetivamente, não estava jogando bem. Não jogava bem. Jogo difícil ele sumia. Jogo mediano ele não jogava bem e ele só conseguia brilhar em jogo pequeno. Em jogo que não era nada demais. Realmente a galera tava muito abaixo do nível dele e aí ele tinha algum brilho. Então eu não posso reescrever a história. Você não deveria reescrever a história. Mudryk, ele é tão ruim quanto o Garnacho. Eles são os dois jogadores ruins. Essa situação ela vai piorando. Porque é uma galera que hypava muito, que achava, não, ele não vou arrasar, ele vai ser o novo 10, ele é incrível e tudo mais. E eles queriam que acontecesse, mas não aconteceu. Não dá pra reescrever a história agora. Já rolou as partidas, ele já mostrou o que ele tinha pra entregar e não era nada. Não tem como reescrever. Essa galera, eles queriam a todo custo que ele fosse o protagonista do time, mas ele não é. Inclusive, rolou com o Madueke um problema grave, né? Porque não importava o quão bem Madueke jogasse, ele era um lixo. Não importava o quão mal Mudryk jogasse, sempre tinha alguma desculpa pra essa galera. E aí entra num caso bizarro, porque Madueke ele foi mais barato. Em todos os sentidos ele foi mais barato. Não só no valor que ele custou, ele foi mais barato em tudo. Ele não ganhou as oportunidades de Mudryk ganhou a 10 e tinha que estar em campo, então os treinadores se sentiam obrigados a botar ele em campo e tentavam de todo jeito encaixar ele, e não dava certo. No Madueke, ele sofria pra ganhar uma oportunidade, era um cara que jogava muito bem 2 jogos seguidos e na sequência ganhava banco, ficava puto com isso, e tava correto, né? Pô, como é que você joga bem 2 jogos seguidos e você ganha banco? Ele era muito naquela coisa de tipo, tá substituindo uma pessoa, jogou muito, no outro jogo não vai mais jogar. E aí ele é um moleque que quase não ganhava oportunidade. Nas poucas oportunidades que teve, ele conseguiu garantir uma titularidade pra ele, cara. Eu tô falando de uma coisa que tá em outro patamar, tá em outro degrau de nível. Madueke e Mudryk não são comparáveis. Qualquer comparação é só de alguém que não assistiu jogos. Madueke é muito melhor que ele, cara. E não é pouco, é muito. Madueke era melhor defensivamente, sabia recompor. Madueke driblava melhor, Madueke ganhava dos marcadores com muito mais facilidade, muito mais intenso fisicamente. A pressão dele era muito melhor. Ele era muito mais consciente do próprio posicionamento. Madueke, quando enfrentava um time interessante, sempre trazia esse potencial de ganhar duelo 1v1. Madueke era um cara que sempre finalizava muito bem. Não tem do que falar, cara. Madueke é um jogador melhor que ele. Ponto final. Não é uma opinião. É simplesmente os dois jogaram no mesmo time, no mesmo cenário. Um foi priorizado, o outro não, e o outro se saiu melhor. Ponto final. Madueke é um jogador melhor que Mudryk. Não tem pra onde correr. Qualquer narrativa criada em cima disso é de alguém que não assistiu. Eu me pergunto se as pessoas que defendem Mudryk são pessoas que assistiram os jogos. Eu acho que não. A galera acha que ele é um pouco ruim, não. Ele era muito ruim, cara. As merdas que Garnacho tá fazendo hoje, ele já fez no passado, cara. De perder a bola em situações idiotas, de não saber marcar. Essas coisas todas ele já fez. De perder a bola numa posição estúpida e fazer o Chelsea tomar um gol. Eu já vi ele fazendo. Então não me venha com esse papo. Ele é ruim mesmo. E aí a gente tem o caso do Hudson-Odoi, que é o pior de todos. Porque pra Mudryk ser encaixado, eles venderam o Hudson-Odoi a preço de bala. E na época eu fiquei revoltado, porque eu tava acompanhando o empréstimo de Hudson-Odoi no Bayer Leverkusen, que eu já tava acompanhando o Bayer Leverkusen. Eu peguei a transição do antigo treinador pra Xabi Alonso. Eu vi ele jogando, eu vi que não me encaixava muito bem. Eu falei, mas ainda é um bom jogador. Eu vi as partidas e ele joga direito ainda. Quando ele foi vendido, eu fiquei revoltado. Aqui no canal eu mostrei isso, né? Eu fiquei revoltado com a venda dele, fiquei revoltado com a venda também de Ampadu. E eu falei, pô, os dois jogadores estão jogando bem, eles deveriam estar aqui. O projeto é de jovens, ele ainda é jovem, por que ele tá sendo vendido? E o Hudson-Odoi, cara, não é uma opinião. Estatisticamente falando, ele produz mais no Forest do que Mudryk no Chelsea. Você tem noção da diferença de bola no pé de um time pro outro? De qualidade em volta dele? E ainda assim, o Hudson-Odoi é muito melhor que Mudryk. Mas, tipo, não é um pouco, é muito melhor. De novo, são degraus de diferença. É um jogador de um degrau diferente na carreira. Então, pra essa galera, pra essa rapaziada, não defenda, cara. É sério, é vergonhoso ler um comentário de uma pessoa defendendo o Mudryk. Porque não está pautado na realidade. Quem acompanhou, quem de fato viu jogos, sabe que não tem como defender. E é um jogador que tá abaixo de Hudson-Odoi, tá abaixo de muitos jogadores que o Chelsea vendeu. E jogadores que eram mais talentosos perderam a oportunidade pra esse cara estar em campo. Como, por exemplo, um Omari Hudson, que poderia também ainda estar aqui hoje. É um
jogador que mostrava muito mais que Mudryk e não ganhou nenhum minuto pra dar prioridade pra esse cara que não entregou nada e ainda foi banido no final. Também, o Chelsea na época tinha a oportunidade de contratar outros jogadores, como por exemplo, Rafael Leão. Rafael Leão possivelmente era contratável na época, né? Existia a chance, porque você ia dar um salário muito melhor, você ia dar condições melhores pra Rafael Leão e possivelmente ele não quis ir porque o projeto já tava inflado, né? Já tinha contratado tanto jogador que ele pensou, pô, acho que talvez não tenha nenhuma oportunidade ali de jogar. Se fosse uma prioridade da época, que era o jogador que eu queria na época, eu acredito que o Rafael Leão estaria jogando aqui e hoje, diferente da época, que quando eu falava isso, vinha gente falava que Mudryk era melhor, pelo amor de Deus, nunca mais ouse blasfemar Rafael Leão, a compará-lo com Mudryk, nunca mais. Nunca mais, por favor, faça isso. Eu vou falar desse jeito aqui. E também tinha Kvaratskhelia, né, que era um jogador também que eu queria, que tava no Napoli e tudo mais, saiu por um valor parecido e era um jogador também que eu achava que seria uma boa ideia. Vender Mudryk e contratar Kvaratskhelia quando o Mudryk começou a mostrar que não era um bom jogador. Também não aconteceu. Hoje a gente tem a duplinha Gittins e Garnacho. Enfim, cara, é a vida. Fazer o que, né? Eu não contrato, a gente aceita o que tem, cara. Enfim, mano, eu já tô falando muito, eu já expliquei aqui os pontos. Volto a repetir, qualquer defesa Mudryk é de alguém que não assistiu. Não tem como assistir e falar, nossa, achei ele bom. Não existe, não existe. Não existe, não tem como, cara. Tem coisas que não tem pra onde você fugir, cara. É simplesmente fato que ele não era bom. E agora o futuro de Mudryk, ok? Tem pouca coisa que ele pode fazer aqui. Num cenário onde ele é inocentado, ele vai ser vendido imediatamente pelo maior valor que eles conseguirem e vai pegar essa grana e vai reinvestir em outra área do campo, num zagueiro ou outra parte que tá precisando. É isso. Não tem o que fazer. É esse o cenário. Vende esse cara, vai atrás de outro jogador. Se ele for culpado, e aí ele pegar, sei lá, 2 ou 3 anos ali de banimento pra cumprir, aí acabou a carreira dele. Eu acho que não tem como continuar. Ele vai voltar na idade muito avançada e diferente do padrão que você bate ali, sei lá, 28 anos de idade e você tá jogando toda semana, e aí você entra no auge da carreira e você melhora os conceitos básicos que você tava errando, e aí você se torna um bom jogador, diferente desse cenário que é o comum, o jogador ainda tão falho como ele, não vai acontecer, porque ele não tá jogando. Como ele não está jogando, ele não tá treinando direito, ele não vai evoluir, então ele vai continuar estagnado na carreira, vai fazer muito mal pra cabeça dele, provavelmente esses anos de banimento, ele provavelmente vai ficar ali parado, sem fazer nada. Quando ele voltar, que vai ser muitos anos depois, a gente não sabe como vai estar a cabeça dele. A gente não sabe se ele vai ter mudado de esporte, vai virar corredor como falaram que ia acontecer. E aí não tem pra onde ir, cara. Se ele for culpado, de fato, acabou. A carreira dele acabou. E aí provavelmente só vai restar a aposentadoria ou a pré-aposentadoria, que é basicamente ele voltar pro Shakhtar com uma dissolução de contrato, provavelmente, né? Porque ninguém vai querer pagar depois que ele voltar de tanto tempo. Aí ele rasga o contrato dele e vai pro Shakhtar Donetsk. É um desfalquezinho ali pra seleção da Ucrânia. E aí entra num ponto que eu falei lá no início que eu acompanho a Ucrânia. Ele não é o protagonista da Ucrânia, porque ele não é. Ele não é o melhor jogador da Ucrânia, não era. Eu já tinha falado isso algumas vezes no meu Twitter, que era Sudakov, não era ele. O jogador de consistência da Ucrânia era Sudakov. E tinha alguns outros ali no ataque também, inclusive o moleque do Girona lá, né, o Tsingankov, pra quem conhece, jogava bem melhor que ele, né. Então tem jogadores ali na Ucrânia que jogavam bem melhor que ele. O que torna essa situação de quando você defende ele uma coisa absurda, porque raramente ele jogava bem. Ele só conseguiu jogar bem ali nos últimos joguinhos ali que ele teve pela Ucrânia, mas a maioria, e quando tá precisando, ele não entregou nada, cara. Ele não jogou bem. Não jogou bem, tinha outros jogadores ali de outras posições que jogavam bem melhor que ele, cara. Então, não tem como defender, ó. E, infelizmente, pra mim, ele jogou a carreira dele no lixo. Devia ter levado muito mais a sério o que ele tá consumindo. E se for de propósito, aí não tem como defender. Ele achou que seria mais esperto que a organização, que daqui a pouco faz um teste surpresa e ele se ferra. É uma situação triste e essa é a pior contratação do Chelsea. Enfim, esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo por completo, você que ajudou o vídeo de qualquer maneira. É isso, rapaziada. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.